Então, será que vale a pena desenhar? Trabalhar o desenho, desenvolver uma arte, mesmo que seja uma única tentativa, será que vale a pena? Vou contar uma história minha. Eu lembro que quando eu era criança, as primeiras vezes que eu peguei para desenhar, e eu gostava muito de assistir desenho e anime, né? Muito anime, né? E que um dos primeiros animes que eu assisti foi Dragon Ball. Mas nessa época eu lembro que além de assistir o anime ali, ter a vontade de fazer o desenho do personagem, né, daquela história em específico. Eu era uma criança muito tímida, sabe? Não, tipo, tinha poucos amigos, não me comunicava com as outras pessoas direito. E eu morava numa rua fodida, velho. A rua da minha cidade era foda. Tipo, muito bullying, escola também. Então eu sempre tive o desenho como uma válvula de escape, sabe? Como se fosse um momento meu, comigo mesmo, tivesse concentrado ali. É um negócio. Eu lembro que quando eu desenhava lá na minha rua, lá na minha cidade, não era só eu que desenhava, não. Parece que tipo assim, a molecada inteira gostava de desenhar. Então a galera ou desenhava na parede, tipo, pegava pedaço de pau, de pedra e fazia risco na parede dos outros, o moleque encapetado. Mas, tipo assim, era uma parada que todo mundo gostava, até por causa também dessa falta de acesso a um material ali, uma revistinha, a internet mesmo, que foi surgir depois de um tempo. Então isso eu boto fé que ajudou muito a gente desenvolver essa coordenação, talvez, né, para fazer o processo ali. E, tipo assim, às vezes era até paia, porque, né, como a geral fazia, molecada mesmo, aí tinha até uma competição, bota fé. E, tipo, às vezes os moleques pegavam pra zoar o desenho do outro e tal, e ficava aquela coisa, sacou? Aí você ficava meio pá, não, falando, nossa, que bosta. Aí depois você voltava porque você queria muito, sabe? Queria muito fazer, desenhar o ato de estar ali mesmo. E principalmente fazendo alguma coisa que tivesse, assim, no hype, que nem hoje em dia a molecada assiste, sei lá, esses desenhos aí. Mas além disso, eu lembro que, como eu falei, né, eu tinha poucos amigos, mas eu desenhava com os meus primos e tal. A gente meio que brigava o tempo inteiro e a gente parava para desenhar também. E na minha época a gente não tinha tanto acesso a sei lá, uma revista em quadrinhos. E a internet estava começando também, né, meados ali de 2000, né, 1900. Então a gente acessava mesmo pelo desenho que passava na televisão. Tanto que a gente não perdia um desenho. Ia ter desenho, principalmente o Dragon Ball, já vinha voado da escola. Quem nunca passou por isso? Quem nunca saiu quebrando no final da aula para assistir o Dragon Ball que passava ali mais ou menos naquele horário ali na TV Globinho. Esses amigos. Eu tinha muitos amigos que desenhavam, mas com o tempo eu acho que a vida adulta vai cobrando uma decisão, né? Você vai dedicar ao que você gosta ou você vai correr atrás de um trabalho mais formal, uma segurança, né? Uma segurança e nada, não é um julgamento também não, tipo assim, não, um do lado é melhor que o outro e um vai ser mais fácil, um mais difícil, não, isso aí faz totalmente, né, sentido que seja a responsabilidade do indivíduo mesmo, da pessoa. Se você vai ser um autônomo, vai ser um artista ali, tudo vai depender da sua correria, do tanto que você vai se dedicar para realizar esse seu sonho, né? Igual esse mês, por exemplo, eu tenho algumas reuniões para um processo de mentoria, né? Mas primeiro eu gosto de fazer essa mentoria para eu saber se a pessoa tá, né, entendeu isso, se ela entende essa questão, que não vai ser um curso e você aprendeu, é um processo, entendeu? E se a pessoa às vezes não entende isso, né, às vezes nem vale a pena, né, tipo, fechar a mentoria porque talvez seja uma informação que você está jogando e a pessoa nem é que ela não consegue entender, é que ela não quer entender, ela quer que seja fácil, entendeu? E fácil você não pode dizer de maneira nenhuma que é. O que é fácil nessa vida, né? Não é mesmo? Então eu vou ir, vou trocar ideia e eu já fiz uma reunião online, então eu sei que, né, o pensamento está alinhado. E aquela coisa também, eu vejo muito essa coisa do ensinamento como processo de repetição. Tipo, então eu acho que tem que ter uma conexão, né? Uma identificação nas ideias, porque senão fica algo muito vago, fica um negócio só pelo dinheiro e eu acho que não, tipo, eu não quero fazer uma parada só pelo dinheiro. Entendeu? É lógico, quero trabalho para ganhar dinheiro mesmo, mas tem que ter uma conexão além, senão fica uma coisa, palavras ao vento, que nem um irmãozinho da minha namorada, ele gosta muito de assistir esses desenhos, então eu fico lá vendo com ele às vezes e, sabe, tipo assim, incentivando ele a
faz esse desenho, vamos fazer esse desenho aqui. E ele gosta também, então é legal. Eu boto fé que antes, né, de você querer se comprometer, pelo menos você tem que gostar, sabe? Tipo assim, não faz sentido você tentar fazer uma parada, sei lá, para agradar alguém, você tem que gostar, tem que ser para você primeiro, porque sendo para você, vai ser para outras pessoas também, entendeu?